Estamos falando sobre as verdades porque quando a gente encontra uma nova ideia, é preciso a gente fazer uma escolha. Ou deixa de viver a velha ideia, ou a gente pega aquela ideia que a gente tinha, mistura com a nova e a gente tem um novo segmento, uma evolução. Isso é um salto quântico em nossa vida, tá? Não podemos deixar para trás o que a gente aprendeu lá, porque lá foi uma escadinha, foi o primeiro degrau, o segundo, o terceiro. Então foram degraus para que você hoje estivesse chegando aqui e tendo as informações que a filosofia X tem. Essas novas informações é que você vai fazer agora um julgamento, se elas estão certas, se elas estão erradas. Mas para isso é preciso você entender o processo que o teu cérebro faz para você fazer esse tipo de escolha. Nós somos dotados, tá, do intelecto. O intelecto, ele faz parte da autoconsciência, tá? Tudo isso está dentro do nosso cérebro, está dentro da nossa mente. Intelecto, memória intelectual e o livre-arbítrio, que a gente já viu e vai rever hoje. Hoje é uma aula de revisão. Bem, e esse intelecto, ele é contido de sentido, razão e entendimento, tá? Bem, a razão, ela tem algumas leis, tá? Por exemplo, o abstrato, o necessário, o absoluto, o infinito. Na questão dos sentidos, tá? O cidadão X que está chegando, né? Pode ser o X já formado, aquele que é um X, e pode ser aquele que está iniciando, aquele que está chegando para ver as aulas da Universidade X. Ele tem sentido. Todos nós temos essa faculdade intelectual, né? Ele vê o objeto. O que é o objeto nesse sentido? O objeto aqui são os vídeos aulas, os vídeos graus que o professor Akio nos traz como revelações, né, revelares e etc. Então, o sentido, o nosso sentido, ele vê o objeto, tá? Ele passa por um processo de sensações, ele tem sensação com aquela situação. Quando você está assistindo um vídeo aula, você passa a se comover com algumas situações, com os revelares, e imaginar, puxa vida, que revelação, que conhecimento, nunca tinha passado por uma explicação dessa forma. Então, isso são sensações do sentido, tá? Essas sensações, ela pode ser externa ou interna, tá? Externa, visão, audição, tato, olfato, paladar, né? E o interno, imaginação, memória sensorial, instinto, exercício mental, pensamento, aquilo que está embutido em nós, né? E o externo, a gente vai ali ter dor, né? Frio, a gente já viu alguma coisa que vem da parte externa. Essas sensações são jogadas para a consciência, tá? Que é tudo isso aqui, né? Mas é uma parte onde a gente pode separar como consciência, aonde a consciência vai jogar numa balança, que a gente viu, tá? Ela tem de um lado o conhecimento antigo, tá? Antigo, e o conhecimento novo. Então, o iniciado que está chegando era de uma determinada denominação, encontra
os nossos videoaulas e começa a fazer um confronto dentro da sua mente. É esse processo que está acontecendo. Ele vê algo sobre batismo, mas lá no meu pastor me explicava que era de tal forma. Aqui tem um videoaula que fala que é de outra forma. Tá? Vocês dizem que o ego é o seu diabo, mas eu achava que diabo era uma figura com chifrinho, com garfinho na mão. Então é o antigo com o novo. São as informações antigas com as informações novas que você passa a ter dentro da sua mente. Tá? Essa consciência, ela não vai falar para você, ó, fica com esse ou fica com esse. Isso aqui é um outro processo dentro da sua mente. Esse processo vai caber para você fazer uma escolha. Tá? Se você fizer uma escolha só baseada nos sentidos, você vai errar. Você tem uma grande possibilidade de errar. Para que você não erre, você tem que jogar para a razão. A razão, ela vai trabalhar com as seguintes leis. O que é abstrato, o necessário, o absoluto, o infinito. Ela trabalha isso aqui. Tá? A partir desse momento, você tem um entendimento da situação. Você passa a entender o que você via antes e o que você está vendo agora. Esse entendimento, ele faz na tua mente você ter noções da situação, criar opiniões sobre a situação, teorias sobre as situações, tá? Por todo esse processo. A partir do momento que você tem as suas opiniões, as suas teorias, que a razão baseada nas leis, tá? Ela te deu de informação, de conhecimento, você passa a fazer escolhas. Tá? Por quê? Porque você é um agente moral. Daqui para frente, todas essas faculdades trabalharam dentro de você. E você agora faz escolhas. Se você fizer uma escolha certa, por exemplo, fazer o bem, tá? Você não vai ser cobrado pela sua consciência. A tua consciência vai dar um positivo para você. Se você fizer uma escolha errada, tua consciência vai ficar te cobrando. Essa dor na consciência, esse peso na consciência, para a pessoa que desencarnou e foi para uma nova frequência, ela vai ser o inferno dessa pessoa. Vai queimar na sua consciência. Portanto, o inferno, lago de fogo, não existe. É esse processo da escolha errada que a consciência mandou de informação para você e que deixou para você fazer a escolha. É esse processo todo, dependendo da escolha que você fez, que vai te dar o céu, evolução, ou vai te dar o inferno, o peso na consciência. E aí vem o processo de rehologramação, inexistência e etc. Bem, nós vimos que o livre-arbítrio, ele só existe para nós para que nós façamos o bem. Nada que nós formos fazer que gerar ego vai ser livre-arbítrio. Porque aquilo que gera ego infringe leis, tá? Você prejudica uma outra pessoa, você prejudica uma sociedade, prejudica uma empresa, você prejudica as leis federais, nacionais, municipais, dependendo da escolha que você fizer. Se não for uma escolha para o bem, ela vai ser um erro. Vai cair naquilo que um dia a consciência vai te cobrar. Não existe punição para aquele que quer fazer o bem.
tudo o que for feito para o bem é uma razão onde a gente vai ver como verdades primeiras, verdade pura da razão. Não tem como você ter que prender uma pessoa porque ela fez o bem. Você ter que punir um funcionário porque ele está fazendo o bem. Não existe isso. Você pode fazer, mas aquela pessoa estará com a consciência limpa e a tua não estará. Tá? Então, nessa forma, esse agente moral fez as suas escolhas. Tá? Escolhas que não foram egoístas. Agora, o ego é ruim ou ele é bom? Nós vemos, se a pessoa faz as escolhas para o bem, ela não gera ego. Certo ou errado? Dependendo do que você fez de bem para outra pessoa, é necessário voltar para a balança para ver se aquilo não é algo para satisfazer a sua vontade interior, o seu ego. De repente uma pessoa dá uma cesta básica para uma outra que ela viu que está necessitada. Se essa doação não foi de coração, para o bem maior, o que acontece? Ela foi por ego, onde a pessoa quis se livrar da situação, onde a pessoa quis se aparecer para os próximos que ela estava doando uma cesta básica. Tudo isso não tem virtude. Tudo isso é egoísmo. O egoísmo é o que faz você errar. O egoísmo é o que faz você cair em situações complicadas. Porém, o ego não é totalmente errado. Porque se não existisse um ego dentro de nós, você não sairia da sua zona de conforto. O ego faz você sair da sua zona de conforto, procurar um casamento, procurar um emprego, procurar ganhar dinheiro para sustentar sua família, procurar algo que você não consegue se ficar ali parado. E é o ego que faz isso. Porém, o ser humano, ele conquistando essas coisas, ele quer para si. Ele agarra para si. E isso é egocentrismo. Ele tem que conquistar as coisas para que essas coisas possam servir a ele e aos próximos. Diante disso, na Kabbalah, a gente fala que é receber para doar. Essa pessoa que recebe para doar, ela sai do mundo de Asiá, desse mundo Malhut, do reino onde a gente está, e ela sobe para outros mundos, porque existem escalas de mundos na Kabbalah. Vai crescendo esses níveis. Quanto mais para cima, mais claridade, mais luz, mais expansão da consciência. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos sair desse mundo de Asiá, onde nós estamos, através do quê? Sufocando o ego. Se você não extinguir o ego de dentro de você, mas esse ego que leva ao egocentrismo. Não aquele ego que faz a sua vontade de buscar as coisas. É preciso separar os dois tipos. É preciso você entender. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Porém, hoje, para a gente terminar, a gente vai fazer uma repassada. Ser humano, agente moral, dotado de intelecto, memória intelectual, livre-arbítrio, vem o sentido, ele vê a situação, ele tem as sensações, se ela é externa, se ela é interna. A consciência vai fazer a sua amostra das coisas que você tinha e o que você tem agora. Você vai jogar para a razão, porque se for no sentido, no sentimento, você vai poder errar. A razão vai poder fazer, baseado nas suas leis, te dar o entendimento da situação. Você vai ter noções, opiniões, teorias, e você vai poder fazer as escolhas, e que sejam escolhas para
o bem maior,